Os primeiros indícios de cerveja que a gente tem começaram lá no ano 4000 a.C., tá? Foram lá no Egito Antigo ainda, que acharam algumas provas arqueológicas. Em 1800 a.C., a gente teve o Código de Hammurabi, e ele estabelecia já uma ração diária de cerveja para o povo da Babilônia lá. Então, naquela época, a cerveja já era vista como uma fonte de alimentação, né? Então, até eles encontraram lá que normalmente era 2 litros para os trabalhadores, 3 litros para os funcionários da região, né? E 5 litros para a alta corte lá, que é os administradores e os sacerdotes daquele povo. Só que nessa época de 1800 a.C., a cerveja era muito diferente do que a gente conhece hoje, né? Então, naquela época ela tinha baixíssimo teor alcoólico, era uma mistura de diversos cereais, então o que eles encontravam que pudesse ser fermentado, que eles nem sabiam, na verdade, o que era fermentação nessa época ainda, né? Eles só sabiam que fazia uma mistura de alguns grãos com água, e eles tinham uma bebida que deixavam eles meio alegrinhos depois, né? Em alguns casos eles encontraram alguns históricos de que eles usavam uso de fruta para acelerar a fermentação. Então, quando a gente usa uma levedura que está nessa fruta, ela acelera uma fermentação, né? Nessa época eles obviamente não tinham muita noção do porquê que isso acontecia, e eles tinham muita adição de ervas e especiarias, tá? Então, desde o começo da cerveja até a descoberta do lúpulo, era cada região tinha o uso de algumas adições de ervas, de especiaria, enfim, o que eles achassem que ficasse legal para dar sabor, para dar amargor naquela cerveja, era utilizado. E nessa época eles não conheciam nem lúpulo nem a levedura, como a gente já comentou. Então, na era medieval, quando a gente chega ali no século V, século VI, a água que eles tinham naquela época era muito ruim. Era uma água que não era potável, trazia muita doença, muita coisa. E as bebidas fermentadas, a cerveja dentre elas, matavam um pouco dessas bactérias e coisas ruins que tinham na água que traziam essas doenças. Então, era muito comum o consumo, não só de forma festiva, né, que já era feito esse consumo, mas como uma forma também de evitar as doenças que tinham na água que passavam pelos rios que eles acabavam utilizando lá. Na Idade Média, lá em 540 d.C., foi onde os monges de fato começaram a produção de cerveja. Outro fato importante é que lá no ano 1000, 1040 mais ou menos, foi onde a gente teve a descoberta do lúpulo. Ervas, especiarias, que era feito aquela mistura para saborizar as cervejas. Então, basicamente, a gente começa a ter essa migração esse mix de ervas chamava Gruit. Então, a gente tem essa migração desse Gruit para o uso do lúpulo. Em 1040, a gente tem a Weihenstephan. Na Alemanha, ela se torna a primeira indústria cervejeira oficialmente no mundo.